Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Thiago Santos, do canal Thiago Santos, né? E vim trazer o meu segundo vídeo, como prometido. Hoje eu vim com um tema, né? Esse tema agrada a muitos, possa não agradar a outros, mas nós temos que falar, porque ele ganhou. Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente. Ganho a política dentro da democracia, certo? Eu vinha apoiando a sua candidatura, né? Eu me simpatizava com a sua pessoa e com os seus projetos, certo? Como que aconteceu esse meu interesse por Jair Messias Bolsonaro? Foi logo que lançaram aquele projeto aquele projeto na Câmara Federal falando sobre o kit gay. Eu, como pai de família, tenho 2 filhos, eu logo me revoltei. Por quê? Porque eu não quero que a escola defina ou tenta definir a sexualidade do meu filho, pô. Que isso? Então, isso não existe. Até porque eu sou cristão, sou evangélico e defendo os princípios cristãos. E aí me apareceu um cara falando um monte sobre o assunto e tacando pau no partido opositor. E aquilo ali me chamou a atenção. Falei, pô, esse cara fala o que eu queria falar. Com um pouco mais de intensidade, mas fala. E foi aí que eu conheci o Bolsonaro. Como um bom pesquisador, curioso, eu fui procurar saber quem era esse cara, que depois, mais tarde, ia ser considerado como mito para alguns. Aí descobri que ele era capitão da reserva, né, que ele iniciou pelas Agulhas Negras, que foi paraquedista, que ele tinha curso superior formado em educação física, né, que ele era de família humilde, era palmiteiro, e veio, enfim. E logo depois logo depois que ele se aposentou nas Agulhas Negras, se aposentou no Exército, ele ingressou na carreira política como vereador e depois chegou a ser o vereador, o deputado federal mais votado, um dos mais votados do Brasil, tá? Chegando a 7 mandatos. Aí eu comecei a analisar. É um cara que tem formação, princípios, é cristão e defende o direito do cidadão de bem, e estava ali defendendo estava defendendo com todas as suas forças o direito de na verdade o meu direito, né? Ele estava defendendo o direito das crianças, mas estava também defendendo o direito meu como pai poder educar o meu filho, e não poder definir a sexualidade do meu filho, e não a escola. E aí eu comecei a analisar os projetos, vários projetos dele, cara, eu apoio. Eu comecei a apoiar, eu já tinha uma ideologia, entendeu? Quando você tem uma ideologia que bate com a outra ideologia de outra pessoa, pronto, formou-se ali uma aliança. E desde então, desde 2014, antes um pouquinho de 2014 ali, eu já vinha apoiando esse cara. Eu já vinha acompanhando o trabalho dele, né? E 2014 ele ficou naquela questão ali, sai para presidente, não sai, né? Ele, obviamente, ele não poderia declarar isso, porque ele não podia declarar, mas no fundo do coração eu sentia que ele iria sair para
para presidente. E eu iria apoiar. Como que eu apoiei ele? Apoiei com alguns debates com algumas pessoas, apoiei nas redes sociais, apoiei como os meus recursos são limitados, eu apoiei ele conforme eu pude apoiar. Não conheço pessoalmente, ele nem sabe que eu existo, né? E mesmo assim eu apoiei porque eu defendi, eu não estava apoiando Jair Messias Bolsonaro, eu estava apoiando as suas ideologias e os seus projetos, como cassação química, o direito do cidadão de bem ter porte de arma, entre outros. E antes de Jair Messias Bolsonaro, eu já também acompanhava outros parlamentares. Né? Eu acompanhava aí o Marcos Feliciano, eu acompanhava não sei se ele é atual ainda presidente do partido PSC, Pastor Everaldo, né? Acompanhava também algumas coisas sobre o Kim, né? do MBL, Mamãe Falei, e algumas coisas, e alguns vereadores de alguma cidade. Então sempre eu estive ali envolvido, meio que não envolvido diretamente, mas sempre ali nos bastidores, ali acompanhando o que estava acontecendo no quadro político do nosso país. E foi assim que eu conheci o nosso atual presidente, foi assim que eu comecei a admirá-lo. Filiado ao PSC na época que eu era assessor de um vereador no estado de Rondônia. Fiquei feliz também com a nossa reforma que teve na política. Nossa, cara, muitos candidatos novos entrou. Partidos novos surgiu. Partidos pequenos cresceu. Isso é muito bom. Isso se chama renovo. A nossa política ela está saindo de uma transição de política velha para nova política. Quem é de 88 e gosta e acompanha de política sabe do que eu estou falando. Antigamente a política ela era feita de porta a porta, chamados formiguinha, batendo de portão em portão, com o santinho falando do candidato. Muitas das vezes 90, colocar aí 80% dos formiguinhas não sabia nem do que estava falando, entendeu? Passava por uma palestra, né? E eram instruídos a fazer aquilo que outras pessoas falavam para ele fazer, né? E era uma política defasada, cara, e ela veio se evoluindo, né? Hoje com a rede social, né? Acabou o showmício, acabou o comício, tá aí que, né? Tá perdendo a sua força, né? Acabou aquela pintação de muro, né? E isso foi bom, porque a política começou a ficar mais barata, né? Ainda mais com a rede social. Jair declara que ele recebeu 4 milhões de doações de empresa e gastou 2. Entendeu? Gastou 1, gastou 1 milhão. Então, olha só para você ver. E a gente via, naquela época, a gente via falar de 1 milhão, 2 milhões para deputado estadual, deputado federal, entendeu? Para governador, a gente via falar de muito dinheiro. E tinham aquela tese que quem não tinha dinheiro não ganhava a política. E era a realidade daquela época, né? Você se afiliava ao partido e você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter contatos para receber verbas para estar entrando, se candidatando à política. Você tinha que comprar votos. Eu presenciei isso aí, foi nenhuma nem duas vezes a compra de votos, né? A troco a troco de milheiro de tijolo, a troco de caminhão de areia, entendeu? E isso todo mundo fazia. Era contra a lei? Era, mas era a velha política, né? E desde então essa política ela veio se evoluindo, as pessoas veio caindo em bons sensos,
Sabe, cara, acho que muito deles eles caíram numa realidade do seguinte, que até mesmo eu, pô, eu vou vender meu voto, eu estou vendendo a minha garantia de um país melhor. Simplesmente isso. Né? Eu estou vendendo a minha garantia de um país melhor e não sei se eu vou ter o retorno disso. Olha só para você ver que interessante. E hoje as pessoas estão acordando. Fico feliz, porque o Bolsonaro é prova disso. Quantas pessoas financiaram a política desse candidato sem ganhar nada em troca? Na época existiam comitês espalhados na cidade inteira. Né? Aí você chegava lá no comitê do João. Ô João, beleza? Eu vim aqui, cara, eu quero trabalhar, tô precisando trabalhar, tem como você arrumar uma vaga pra mim, não? Aí você ia trabalhar, você recebeu um ordenado por aquilo, né? E para você representar aquele político. Hoje as coisas estão contrárias. Graças a Deus. Hoje as pessoas estão trabalhando em pró da melhoria do país e não em pró do benefício próprio. Olha só que bacana. Então, nós estamos entrando na nova política. E essa para mim, está sendo a melhor maneira de se fazer política. Muita gente, como eu falei, muita gente nova entrou. Foi trocado deputado federal, novos deputados federal. Aqui em Minas Gerais mesmo, nós temos hoje aqui o candidato eleito a governador, que é o Zema, né? É um cara novo na política, é uma pessoa que não tem experiência política, mas e daí o cara que se lançou candidato, e se ele tiver competência? Se ele tiver competência. Eu mesmo, eu trabalhei por muito tempo numa empresa de vendas que eu não tinha formação acadêmica, mas cheguei até gerência. E aí? Fui um bom gerente, creio eu. Entendeu? Na minha concepção. Saí por motivos pessoais, mas isso não me o que eu quero dizer, isso não me incapacitou a ser um bom gestor, né? A democracia é isso aí, entendeu? A gente tem que dar, nós temos que dar oportunidade para pessoas que querem fazer, né? E trocar essa velha política. Nós tínhamos aí que disputou o segundo turno com a Anastasia, porra. A Anastasia veio falar para mim que tirou veio falar para mim não, falou nas redes sociais aí que o país ele tirou o Minas Gerais da crise, sendo que quando eu não estava morando aqui em Belo Horizonte, eu estava em Curitiba quando foi decretado estado de calamidade dentro de Minas Gerais, e ele era o governador atuante. Então são coisas assim que não bate. Ele foi massacrado nos votos, entendeu? Eu não tenho números aqui atuais, mas eu creio que foi de 60% a 70% que ele teve de rejeição, né? Então, gostei que o meu candidato ganhou, expliquei para vocês o porquê que eu apoiei a sua candidatura, e eu creio, e tipo assim, aconselho vocês a fazer o mesmo, porque é a maneira mais correta aí da gente tá selecionando pessoas boas para estar nos representando. Você colocaria sua mão no fogo pelo Bolsonaro? Não, eu não coloco nem pela minha mãe. Só que eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu fiz a escolha certa, porque eu estudei sobre o meu candidato, certo? E é o que eu aconselho, é um dos meus projetos nesse canal, tá trazendo para vocês, que vocês venham fazer também. Então eu estudei sobre o meu candidato, não votei nele, não apoiei a sua candidatura porque ele é um cara legal, ou porque ele era um cara
que eu me simpatizava, não. Igual eu já fiz muita campanha e eu vi muita gente falar assim, olha, eu vou votar no João. Ah, eu vou votar no João, principalmente mulher. Eu vou votar no João porque eu acho ele muito bonito. Essa é a velha política, né? Essa velha campanha, na verdade. E eu não fiz isso. E tem muita gente hoje no país que ainda faz o uso dessa ideologia, né? E eu não fiz isso. Então, fico agradecido aí a todos aí que estão acompanhando o meu canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? Deixe os seus comentários, certo? Vamos enriquecer esse canal com bastante conteúdos, com bastante esse canal ele foi feito aqui para a gente debater mesmo, entendeu? Sobre política, trocar ideias, certo? Deixe seu comentário e mande o seu e-mail para mim, entendeu? Manda um e-mail para mim com o que você achou do que que eu estou falando aqui nesse canal, do meu projeto, né? E eu quero crescer junto com vocês em questão em questão de conhecimento político, né? Vamos trocar conhecimentos, certo? No mais é isso aí. Deixe seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e vamos que vamos. Até o próximo vídeo.